A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos trabalhar com o tema nessa noite, vivendo com a esperança eterna. Nós temos que ter essa esperança, essa convicção da eternidade, ou vivendo à luz do trono de Cristo, olhando para Cristo. Nós vivemos em dias, meus amados irmãos, que a eternidade parece distante em alguns corações de alguns cristãos, e isso não poderia acontecer, porque esperança na Bíblia é certeza, certeza absoluta, que um dia nós estaremos diante do trono de Deus, diante do trono de Deus. A vida cristã, muitas vezes, ela se torna rasa e superficial, e isso é um perigo, porque a vida, às vezes, a gente pode deixar ela ser guiada pelas circunstâncias do dia a dia, e nós não podemos viver assim, pelas circunstâncias ou pelas emoções do dia a dia. Isso é um perigo. O apóstolo Paulo, São Paulo, cheio do Espírito Santo, vai nos mostrar uma perspectiva totalmente diferente, uma perspectiva eterna, eterna. E essa perspectiva eterna, ela transcende o que? O presente. Ela vai furando as barreiras do presente, da história, para que nós possamos olhar justamente para o futuro, para a eternidade. E o crente tem que ter essa certeza da eternidade. Apesar dos teólogos dizer que o crente ele vive muito numa vida que nós chamamos na teologia do já, mas o ainda não. Algumas coisas que já aconteceram nas nossas vidas, mas ainda nós não temos todas as garantias, né? Nós já somos filhos de Deus, já temos a certeza do céu, mas ainda nós não experimentamos a nossa herança, ainda não. Nós já temos a vida eterna, mas ainda vivemos nesses corpos aqui, corpos mortais, corpos corruptíveis. Então, ainda o nosso corpo será o quê? Transformado, totalmente transformado. E nós temos que ter essa convicção, que esse corpo aqui vai ser totalmente transformado. Essa é a perspectiva da eternidade, essa é a nossa esperança. Esperança na Bíblia, eu vou lembrar, é certeza. Nós temos que ter essa esperança, não das coisas temporais, mas a convicção das coisas eternas. A consciência que um dia todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. E isso deve moldar o nosso modo de viver, nossa perspectiva e o nosso propósito de vida. Porque às vezes nós estamos nos agarrando com coisas temporais, passageiras, que não vai levar as nossas vidas para frente. Abramos nossas Bíblias, vivendo com a esperança eterna. Abramos nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios 2, 2 Coríntios 2, capítulo 5, 2 Coríntios 2, capítulo 5. Hoje são mais 5 versículos. Na semana passada a gente pregou em cima de 3 versículos, hoje 5 versículos. 2 Coríntios 5, do 5 ao 10. Do 5 ao 10. Eu gostaria de ler 2 Coríntios 5, do 5 ao 10. Vai estar, quem não tem Bíblia, tá? Vai estar exposto aqui no Data Show. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os versículos pares, para a gente dividir essa leitura e que você mantenha a sua Bíblia aberta. Que minha intenção é que você foque nela. 2 Coríntios 5, do 5 ao 10. Amém? Vai estar exposto aqui no Data Show com esse tema, tá? Vivendo com o propósito da perspectiva eterna, a esperança eterna. A palavra de Deus nos diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Como é que o crente tem que viver? Versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos.
É por isso também que nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Curve sua cabeça, baixe sua fronte. Vamos orar por iluminação, compreensão, para que Deus possa falar tremendamente aos nossos corações. Já falou através dos louvores, mas o principal da noite chegou, que é a sua palavra, para que ela faça morada nos nossos corações nessa noite, em Cristo. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E já somos gratos, ó Deus, por essa primeira parte. Mas nesse momento, ó Deus, te pedimos iluminação do céu, do alto, ó Deus, para compreendermos a Tua palavra, que já é revelada, mas que o Senhor possa nos iluminar, que a Tua igreja esteja, ó Deus, com os ouvidos sensíveis, com os corações quebrantados e contritos, para ouvir a Tua palavra, palavra do céu, palavra revelada. Ó Deus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Paulo escreve essa carta para a igreja que enfrentava diversos problemas, estava passando por diversos problemas, e Paulo escreve essa carta, justamente com a intenção de mostrar que ele era um apóstolo de Cristo, inspirado por Cristo, porque muitos cristãos tinham se levantado contra o apóstolo Paulo, contra o seu apostolado. O apóstolo Paulo faz uma defesa severa do seu apostolado aqui. Quando nós chegamos aqui, o apóstolo Paulo está fazendo um contraste entre a habitação terrena, as coisas temporais e as coisas eternas. O apóstolo Paulo vai falar mais ou menos assim, que nós aqui, os cristãos, a nossa casa aqui é uma tenda, literalmente uma tenda, e essa tenda ou essa barraca, ela vai ser recolhida, tá? Então nós não podemos olhar para as coisas temporais, porque elas são temporárias, mas nós temos que estar com os olhos no eterno, habitação celestial, tá? E o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Que nós temos que estar revestido, justamente revestido de Cristo, porque nós nos revestiremos de quê, pastor? Nós revestiremos de quê? Da tenda celestial. Essa tenda que é o nosso corpo aqui, ela vai ser recolhida. E nós, justamente, seremos o quê? Para o celestial. Então nós temos que ter esse foco aqui. E ele vai dizer que para essa vida celestial, logo no capítulo 5, onde a gente Deus, ele vai dizer que foi Deus que preparou. Olha o que é que ele diz, no verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem preparou. Então, essa casa celestial, essa vida eterna, foi o próprio Deus que preparou. Foi Ele que preparou isso. Ele preparou a nossa eternidade. E às vezes nós estamos com os olhos no temporal, nas circunstâncias que vão passar. O nosso olhar, o olhar cristão tem que ser nas coisas espirituais e não nas passageiras, nas temporais daqui. Por isso que é Deus quem prepara, foi o próprio Deus quem preparou. Quem preparou isto? Isto o quê? A nossa salvação. A salvação foi Deus quem preparou. Deus preparou. E quando diz que Deus preparou, aqui no grego é uma ação deliberada, é uma ação planejada. Eis a boa notícia: Deus preparou a nossa vida celestial antes da fundação do mundo. É uma ação de Deus, foi Ele quem preparou. Foi Ele quem preparou esse momento, foi Ele quem planejou. Quando diz foi Ele quem preparou, foi Ele quem planejou, Deus planejou. É interessante que quando nós percebemos isso, quando ele diz que Deus preparou, foi Deus quem planejou, e esse plano é um plano trinitariano. A salvação é um plano trinitariano. Nós temos que perceber isso, envolve a Trindade Santa. A gente vai perceber que Deus, ele planeja antes da fundação do mundo. Jesus Cristo desce ao mundo, executa o plano maravilhoso de Deus, e ao ascender ao céu,
Ele derrama o seu Espírito Santo como penhor, como garantia, para que nós possamos herdar a eternidade. Então Deus planejou, o Filho veio e executou, e o Espírito Santo fica como garantia. Para quê, pastor? Para que nós possamos herdar o céu. Para que nós possamos não ser cidadãos de Araripina, mas cidadãos celestes. Porque há um plano eterno envolvido, há um plano trinitariano entre Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo de Deus fica como penhor, como garantia. Paulo está enfatizando aqui que essa preparação para a eternidade não é obra humana, mas é uma obra santa trinitariana, uma obra divina. Então Deus, ele é o arquiteto e o construtor da nossa salvação. E é aí onde está a nossa esperança, aqui é onde está a nossa garantia. A esperança eterna está no autor, está no construtor, está no arquiteto por excelência. É aí onde é que nós temos que olhar. A nossa vida tem que ter os olhos espirituais, a esperança espiritual. Deus moldou, Deus capacitou e Deus destinou a nossa salvação. É isso que Deus faz para nós. Isso transcende a razão humana, porque o ser humano, ele quer fazer, ele não entende que é pela graça. O ser humano natural não entende as coisas espirituais, não entende que foi Ele quem preparou, foi Ele quem capacitou e foi Ele quem destinou. Nós só precisamos dessa graça bendita de Deus, que essa graça possa ser derramada em nossos corações, para que isso seja entendido pela igreja. Essa preparação inclui nossa regeneração. Nós temos que nascer de novo. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você é mestre da lei, mas você tem que nascer de novo. Você tem que nascer do céu, você tem que nascer do alto. Essa preparação para o céu envolve regeneração. O homem natural, se ele não for regenerado, ele não vai entender. Nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito Santo. Aquilo que João Batista disse: virá outro depois de mim, que batizará com o Espírito Santo para a salvação e com o fogo para a condenação. Nós precisamos nascer do Espírito para entendermos isso. É isso que nós temos que fazer. Isso envolve a nossa transformação progressiva, santidade. O escritor de Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá a Deus. Aí sim, aí essa tenda está preparada para ser recolhida para a eternidade, juntamente com o Pai. Qual a garantia que nós temos, pastor, de tudo isso? Ele dá aqui a garantia. Ora, foi o próprio Deus quem preparou. O que a gente quer mais? Foi Ele quem preparou. Para isto, ele vai dizer agora qual a garantia, dando-nos o penhor. Deve ter algum advogado aqui nessa noite e sabe que penhor no direito é garantia. Penhor, garantia. Ele deixou o Espírito Santo para garantir que você vai herdar os céus. Essa é a garantia, esse é o penhor. Esse é o carimbo de Deus, essa é a marca de Deus deixada no cristão para que ele possa herdar o céu, para que ele tire os olhos das coisas temporais e para que ele olhe para Cristo. Olhando para Cristo, dando-nos, é o imperativo, dando-nos o penhor, dando-nos a garantia. O penhor nos assegura que todas as promessas de Deus serão cumpridas nas nossas vidas. Quais promessas são essas, pastor? A principal delas, o céu. As outras coisas, meus amados irmãos, vão se encaixar na sua vida. Tá? Não é no meu tempo, não é no teu tempo, mas no tempo de Deus. As coisas vão se encaixar, mas a promessa da eternidade está garantida.
dando-nos o penhor, dando-nos a garantia da eternidade completa, que começa agora e no porvir. É isso que Deus faz, é isso, é essa promessa. E tudo isso envolve o quê, pastor? Tudo isso é através de Cristo. Tudo isso é através de Cristo. Eu vou pedir a Diego para colocar aqui, coloque aqui, Diego, João 15, 26, eu quero ler junto com a igreja. A gente vai ver e perceber que toda a palavra de Deus, tudo converge em Cristo, tudo aponta para Cristo. João 15, 26, vamos ler junto, igreja? Vamos aqui, ó. Quando, porém... Tudo é por meio de Cristo, tudo é por meio de Cristo. Quem vai enviar o Consolador? Jesus. Quando, porém, vier o Consolador que eu enviarei. Aí ele vai dizer da parte de quem? A vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo é a garantia enviada por Cristo depois da ascensão, que nós chegaremos ao céu. Tem a marca de Cristo, tudo acontece por meio dele e para ele, tudo é por meio de Cristo. Por isso que muitos perguntam, por que os crentes sempre falam de Cristo e somente de Cristo? Porque tudo é por meio dele e para ele, tudo é por meio dele e para ele, todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito existiria, meus amados irmãos. Então nós temos o que? Lá em 2 Coríntios, versículo 5, nós temos o Espírito como garantia. E o Espírito é santo, produz o que? Santidade. O Espírito não é somente santo, mas o Espírito prova a nossa filiação com Deus. O Espírito Santo nos mostra que nós hoje já estamos no antegozo da glória de Deus. Ele nos dá essa promessa, e que nós temos uma herança já garantida. O já, mas ainda não, já está garantida. Nós não recebemos plenamente, mas a herança que é o céu já nos aguarda, meus amados irmãos. A esperança eterna, a garantia eterna. Mas a pergunta que fica é, enquanto nós estivermos aqui na terra, como é que eu tenho que viver? Como é que tem que ser a minha vida enquanto eu vivo aqui na terra? Primeiro é crer em Jesus Cristo. Porque se eu não crer em Jesus Cristo, eu não tenho a garantia da eternidade. Eu já disse aqui que tudo é por meio dele e para ele. Então a primeira coisa é essa: enquanto nós estivermos aqui na terra, eu tenho que crer. Esse Espírito Santo tem que me iluminar para mim crer, viver por fé nesse Jesus, na sua obra redentora, transformadora. O que é que nós temos que fazer enquanto nós vivemos aqui na terra? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós estamos amando o próximo? Pastor, quem é o meu próximo? Aquele que está do teu lado agora, aquele que você está convivendo mais. Amar a Deus e amar o seu próximo, praticar a justiça e a verdade, a equidade. Nós temos que buscar sempre a verdade e viver por meio da verdade. A verdade que nos libertou, ser humildes, porque somente os humildes herdarão o reino dos céus. E viver em submissão, viver em obediência. Jesus certa feita disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai que estava no céu. Essa tem que ser a comida do crente. O alimento sólido é viver em obediência, fazer a vontade do Pai que está no céu, viver em obediência. Nós temos que orar mais, buscar mais a Deus enquanto Ele pode ser encontrado. Nós temos que buscar mais e mais. Tem crentes que não oram. Nós temos que orar, clamar, chorar diante de Deus, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos familiares que ainda não foram alcançados, que estão se perdendo. Orar e clamar para que o Espírito Santo possa soprar na vida deles. Nós temos que ser generosos,
A palavra de Deus vai dizer que é melhor dar do que receber. Nós temos que perdoar. Perdoar. Mesmo que você seja o ofendido, nós temos que perdoar, meus irmãos. É a libertação, é quando você gera perdão. Buscar uma vida de santidade, uma vida diária de santidade. Nós não somos perfeitos, mas os olhos do mundo estão sobre nós. Nós somos separados, sim, separados para Ele, separados para viver por meio dEle, separados do mundo, do modo deles viverem, do modo deles agirem. Nós somos separados para Deus, mas ao mesmo tempo que nós fomos separados, nós temos que temperar esse mundo, sendo sal da terra e luz do mundo. Nós temos que viver assim, e não esquecer de sermos gratos a Deus. São princípios elementares para que nós possamos viver bem enquanto nós estamos aqui na terra. O verso 6 ao verso 8, o segundo ponto, a nossa confiança, vai haver uma tensão nessa confiança, uma tensão. Logo no primeiro momento ele vai dizer aqui que, no verso 6, ele vai dizer aqui que nós temos que sempre ter confiança. Olha o que é que ele diz: por isso, sempre confiança. Por isso, temos sempre confiança. Sempre. Nós temos que confiar. Quando ele fala em confiança aqui, essa palavra no grego significa coragem, sempre ser corajoso. É aquilo que ele disse para Josué: Josué, ser forte e corajoso, que eu sou contigo. Não é uma confiança esporádica, não é uma confiança momentânea, que eu tenho agora e daqui a pouco passa, não. Mas é uma confiança constante, sempre confiantes. Sempre confiantes. Em quem, pastor? Em mim? Em minha força? Não, confiantes em Deus. Em Deus, sabendo que Ele garante o crente. Nós temos que confiar em Deus. A nossa confiança não depende das circunstâncias, porque a noite da alma, a noite da dificuldade vai chegar. Mas nós temos que confiar naquele que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Olha a atenção que chega agora. A parte B do versículo. E sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. É interessante o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele só, enquanto nós estamos nesse corpo aqui que é formado de osso, pele, sangue, água, enquanto nós estamos nesse corpo aqui, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, ó, esse corpo presente aqui, ele é temporário. Enquanto eu estou nesse corpo aqui, eu estou ausente, eu estou distante de Deus. Por que isso? Porque esse corpo aqui que Deus nos deu, ele ainda é corrupto. Corrupto. Quando eu falo corrupto, ele está sujeito à corrupção. A corrupção moral, a corrupção do pecado. Mas esse corpo aqui, ele será restaurado. Quando Cristo voltar em glória, majestade e poder, nessas cartas mesmo de 2 Coríntios, vai dizer que esse corpo será restaurado. E essa restauração vai ser um corpo igual ao corpo de Cristo. E esse novo corpo, quando nós chegarmos no céu, somente lá, ele não haverá mais nele dor, pranto, angústia, lamentação, não. Mas ele será um corpo totalmente incorruptível. Por isso que quando nós estivermos no céu, nós não vamos lembrar mais da terra. Porque lá não há dor, não há sofrimento, não há lamentação, não há lamúria, não. Lá haverá gozo na alma. É isso. Paulo reconhece aqui a tensão da vida. Ele sabe que ele ainda está distante.
estamos ausentes ou distantes de Deus. Isso é uma condição atual, ausentes, distantes. Quando ele fala ausentes aqui, essa palavra no grego é muito interessante, que vai dizer, é como se alguém estivesse longe de casa ainda. É como se alguém estivesse em terra estrangeira, e é isso que simboliza mesmo. Nós estamos em terra estrangeira ainda. Nós somos peregrinos aqui na terra ainda. Nós não chegamos em casa ainda, mas nós já estamos a caminho da casa do Pai. Estamos caminhando para a casa do Pai. A fé, ela nos conduz além da visão presente, muito além. Olha o que é que diz no verso 7, fazendo parte do segundo ponto ainda, verso 7, meus amados, diz assim: porque andamos por fé, e não pelo que vemos, ou e não por vista. O crente vive por fé. A fé é a bússola que aponta para o invisível, aonde nós vemos o real agora, através do que Cristo fez por nós. A fé é o norte do crente, mesmo em meio à tempestade, à névoa, à escuridão, mesmo quando nós não conseguimos ver, meus irmãos. A fé é o que conduz a vida do crente. É a fé que conduz a vida do crente. É a fé que conduz a vida do crente. Não permita, meu amado irmão, que as circunstâncias da vida, meu amado visitante, que as circunstâncias, as ocasiões que estão acontecendo em sua vida, ditem a direção da sua vida, não. Ande pela convicção da fé, pela convicção da palavra. Através da fé nós conseguimos ver, através da fé nós conseguimos enxergar o impossível nas nossas vidas. Mesmo que nós andamos ou nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, esse é o princípio fundamental que deve governar a vida do crente, é a fé. A fé. A fé não é falta ou evidências de provas, não, mas é confiança que realidades vão acontecer nas nossas vidas. O escritor de Hebreus, ele dá um breve resumo de fé, ele vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, mas a convicção de fatos que não se vê. Então nós não precisamos ver, nós precisamos crer nessa noite. O crente, ele vive por fé, por fé. E ele diz assim, que ele deseja, o apóstolo Paulo, estar com o Senhor. Olha o que ele diz no verso 8. O desejo de Paulo é estar com o Senhor. Verso 8. Ele diz assim, os irmãos acompanhem comigo. Assim temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. A primeira coisa aqui é que Paulo não está falando de suicídio, tá? O que Paulo está falando é que ele prefere estar no céu porque Cristo está lá. É isso, ele não está falando de perda da vida ou tirar a vida. Tem alguns suicidas que querem usar esse versículo fora do contexto, criando um pretexto para a heresia, para simular o suicídio. Então não é isso. O que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: Jesus está no céu, o céu é melhor porque Jesus está lá. Ele está falando de uma preferência, não é desejo de morte, não, mas é preferir o melhor, é estar com Cristo. É a preferência pelo eterno em vez do temporário. Ele quer a presença de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente isso. Lembra quando ele diz lá em Filipenses: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, todos os dias que nós vivermos aqui na terra, nós temos que viver para Cristo, para glorificar a Deus através das nossas vidas. E se morrermos, lucro, chegamos em casa. É esse olhar que o crente tem que ter. Esse olhar que o crente tem que ter. O terceiro ponto, onde ele encerra, do verso 9 ao verso 10,
é falando do grande tribunal de Cristo. Todos nós iremos passar pelo tribunal de Cristo. Olha o que é que ele diz no verso 9, para começar. O tribunal de Cristo, ele diz assim, verso 9. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Qual a nossa motivação suprema? Qual a motivação suprema? Primeiro ele começa a dizer, então, nada acontece, a salvação é de graça, mas esse processo de santidade tem que haver o quê? Esforço. Olha o que é que ele diz. E por isso também nos esforçamos. Esforçamos, a palavra aqui, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo aqui no grego, eu tenho honra de servir a Cristo aqui. Eu me esforço em servir ao meu Senhor, ao meu Salvador. Eu tenho prazer, não é peso em servir a Cristo, não. Esse esforço aqui é um prazer que eu tenho na alma, em servir ao meu Senhor, ao meu Salvador. Eu prefiro agradar a Cristo, eu sirvo a Cristo. Existe esforço em satisfazer ao meu Senhor. Aí ele vai dizer, quer presente, quer ausente. Quer presente aqui na terra, quer ausente, assim quando eu chegar no céu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Seja na minha vida terrena, ou seja na minha vida espiritual, o que eu quero é agradar a Deus, o que eu quero é viver para a glória de Deus, e para isso eu me esforço dia a dia, e esse esforço não é um peso, mas é gozo na alma. Eu tenho prazer em pregar a palavra de Deus, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das dificuldades. Nós temos que viver assim, glorificar a Deus, agradar ao Senhor. É assim que nós temos que viver. Esse tem sido o desejo do meu e do teu coração, meu amado irmão. Agradar a Cristo, nos esforçarmos para viver conforme a vontade de Cristo. É assim que nós temos que viver. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de relacionamento? Está cuidando do seu marido? Está cuidando da sua esposa? Como é que está? Está cuidando dos seus filhos? Mas acima de tudo, o que importa e o que está em primeiro lugar é agradar a Cristo, seu Senhor, sabendo que todas as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Como é que está a nossa vida diante de Deus? Os nossos relacionamentos entre os irmãos, entre os familiares. Quando foi a última vez que você pregou para um parente seu direto, pregando do amor de Deus, falando dessa restauração? Isso é agradar a Cristo. Não só orando, mas também pregando, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Quando foi a última vez que eu e você pregamos para um parente, falando desse amor de Cristo? Nós sabemos que quem converte é o Espírito Santo, mas quem prega é a igreja. Quem prega aos filhos de Deus. A embaixada de Cristo aqui na terra, a responsabilidade é do embaixador, é da mensageira do rei e do embaixador de Cristo. A responsabilidade de pregar, de anunciar essa salvação é nossa. Nossa, é minha e sua. Quando chega no versículo 10, ele vai falar do tribunal de Cristo. Todos passarão pelo tribunal de Cristo. Ninguém ficará fora. Todos serão julgados. Olha o que é que ele diz, verso 10. A palavra de Deus nos diz assim, verso 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do seu corpo. Todos aqui todos é todos no grego. Todos aqui enfatiza que ninguém está isento do tribunal de Cristo. Ninguém está fora do tribunal de Cristo. O tribunal aqui é um tribunal de juízo,
onde os juízes julgavam, e aonde o supremo juiz irá julgar todos. Eis a boa notícia: você já foi absorvido no tribunal de Cristo, você já tem a salvação em Cristo. Em Cristo você já é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Eis a boa notícia nessa hora: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O juiz por excelência já te deu a sentença de absolvição. Não existe condenação, porque a sua justiça foi imputada nos seus filhos. Ele levou sobre si os nossos pecados, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados diante de Deus. Eis a boa notícia: a eternidade, meus irmãos, revelará tudo o que a vida escondeu, porque tudo será revelado. A natureza dessa prestação de conta aqui, olha o que é que ele diz, a parte B do versículo. Ele diz assim, parte B do versículo: para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Temos que lembrar que o corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Esse julgamento aqui não é para salvação, porque a salvação já nos foi dada, já foi alcançada. Mas ele fará uma avaliação da fidelidade das nossas obras aqui na terra. Somos salvos pela graça mediante a fé, mas salvos em Cristo para fazer as boas obras. E nós temos que cuidar do quê? Do corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, ele vai fazer uma avaliação criteriosa do que nós vivemos durante essa peregrinação aqui na terra. A recompensa eterna, ela é moldada pelas escolhas que nós fazemos hoje. Qual escolha que você está fazendo hoje diante de Deus? Com a sua mente, com o seu corpo, com a sua alma. As escolhas que agradam a Deus, tem que ser escolhas que agradam a Deus. Escolhas que agradem a Deus. Um autor, ele vai dizer assim: levante-se, viva com coragem, ande pela fé, deseje o céu e busque agradar aquele que em breve julgará as suas obras. As nossas obras estarão diante de Deus. Pastor, o que é que as obras incluem? Nossos motivos, nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras e preste bem atenção, nossas omissões. Não seja omisso. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Tá? Nós não podemos nos curvar diante da calamidade que o mundo está. Não existe arrumadinho para o crente. Não, é sim, sim, ou é não, não. Nós não podemos ser omissos, porque isso passará pelo tribunal de Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, viver por isso aqui. Uma perspectiva da eternidade, uma perspectiva do céu, uma perspectiva do alto, uma perspectiva do que Cristo fez por nós. Sabendo que nele nós temos todas as garantias. Todas as garantias em Cristo. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite no que foi falado. A primeira é: viva com a perspectiva eterna. Que a nossa consciência não esteja somente nas coisas visíveis, mas principalmente nas coisas espirituais e eternas, meus amados irmãos. E essa perspectiva aqui, da eternidade, ela vai incluir problemas temporais, vão passar. Não tire os olhos de Cristo, porque Ele é especialista em resolver problemas temporais, Ele é Senhor do tempo, Senhor da razão, Senhor das nossas vidas.
Isso inclui sucessos terrenos. Não se apegue nos sucessos terrenos. São temporais. Você tem uma herança maior e eterna em Cristo Jesus. Relacionamentos. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua esposa. Cuide do seu marido. Às vezes relacionamentos são quebrados e precisa de tempo para ser restaurado. E Jesus é Senhor do tempo para curar esses problemas que estão passando na tua vida hoje. Para curar. Ele é Senhor para converter. Ele é Senhor para mudar a história. Ele é Senhor para mudar o pior dos pecadores, inclusive o apóstolo Paulo e eu. Qual a prioridade das nossas vidas? Qual o foco das nossas vidas? São as coisas passageiras? Ou são as coisas eternas? Segundo ponto, cultive a confiança no Espírito Santo de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso vai nos dar garantias que agora nós podemos enfrentar com segurança todo e qualquer tipo de circunstância que aparecer nas nossas vidas. Com o Espírito Santo de Deus, nós conseguimos suportar as aflições, porque Ele é o Consolador que consola os nossos corações. Nós conseguimos passar por outro lado da margem, porque Ele nos dá essa garantia, nos preservando diante das dificuldades que vão aparecer na vida de qualquer cristão, nessa vida aqui. Terceiro, desenvolva uma vida santa, meu amado irmão, minha amada irmã. A nossa maior ambição, pode colocar ambição, deve ser agradar a Cristo, em toda ou em qualquer decisão cotidianas, as decisões cotidianas, os relacionamentos familiares, na tua atividade profissional, glorifique a Deus com a tua vida. Não deixe de glorificar a Deus, aonde Deus te colocou, quer no teu trabalho, quer no ministério, dentro da igreja. Não esconda teus dons e talentos, a igreja precisa de você. Tem vários ministérios que precisam do corpo de Cristo, e um corpo ele tem que estar bem ajustado, trabalhando para edificar a igreja de Cristo, Cristo como cabeça. Meu amado irmão, se prepare que nós prestaremos conta com Deus, da realidade do julgamento futuro. Vai nos motivar a examinar regularmente quais os nossos motivos, quais as nossas decisões. Eu estou buscando pureza nas minhas ações? Eu estou investindo em valores eternos ou eu estou fixo nos temporais? Eu estou tendo uma vida de integridade que agrada a Deus? Como eu disse, o autor disse: levante-se, viva com coragem, ande com fé, deseje o céu e busque agradar aquele que em breve julgará todas as obras das nossas vidas. A pergunta que fica nessa noite é: qual a perspectiva da minha vida? Está aqui no temporal ou está na eterna? Ele transforma a nossa vida hoje. Hoje. Você está vivendo com a confiança do Espírito que já habita em você? Sua perspectiva suprema é agradar a homens, a políticos, a ciência ou a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas? Qual a minha prioridade? Quem eu estou agradando? Nós estamos preparados para a prestação de conta? Qual o passo que eu tenho que dar atrás para avançar 2 à frente? Nós temos que dar passos atrás para avançarmos no poder do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor continue nos ajudando, meus amados irmãos.
para que essa igreja possa ter o olhar no céu. O foco é o céu, de onde nós esperamos o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor. Você pode fazer parte desse povo de Deus e ter essa perspectiva eterna, se você ainda não tem, através do que Cristo fez por você na cruz do Calvário, a sua morte, sua vinda, morte, ressurreição e ascensão aos céus, crendo nele, no que ele fez por mim e por você. Porque o céu, meus amados irmãos, meus amados visitantes, só pode ser alcançado por causa de Cristo. E o céu só é céu porque Cristo está lá. Lá, em Apocalipse, vai falar algumas coisas sobre ele. Vai mostrar que o céu só é céu por causa dele, porque ele é a testemunha fiel, porque ele é o primogênito dos mortos. É ele quem ama as nossas almas e que fez expiação pelos nossos pecados. É ele é o glorificado e ressurreto Filho de Deus. Ele tem as chaves do céu e do inferno nas mãos. Ele é o governante da igreja. Ele é o instrutor da igreja. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. É Ele quem revela as coisas futuras através da sua palavra. Ele é o juiz da terra e purificador da sua igreja. Ele em breve voltará para julgar vivos e mortos. Ele em breve governará e todas as coisas vão convergir nele. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis e Rei da glória. Ele é o juiz de Satanás e dos ímpios. Ele é o noivo, o Senhor celeste dessa igreja, que cuida dessa igreja. Ele é o Senhor das nossas vidas e é Ele quem é o caminho para a casa do Pai. Somente Ele. Somente Ele. Que você possa crer nele, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que você possa crer nesse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos dá vida, que nos tira da cova, para nos colocar de pé, para que nós possamos um dia estar juntamente com Ele. Aí sim, aqui ainda vale de lágrimas, mas vai passar. Deus está com as rédeas da história na sua mão. Os nossos nomes estão gravados nas palmas das suas mãos. Ele é Senhor da tua vida, Ele é Senhor da tua história. Creia nisso. Creia nisso, meu amado visitante, minha amada visitante, para que você possa herdar o céu. Vamos entoar um hino em nome de Jesus, para que nós em seguida venhamos orar. E você que ainda não é cristão possa crer em Cristo Jesus. Se você quiser sair do seu lugar e falar com o seu irmão, fale com o seu irmão, fale com a sua irmã que está do seu lado aí, tá? Se confraternize. Que Deus possa nos sustentar, nos manter e nos fortalecer nessa caminhada. Vamos ficar todos de pé, desfrutarmos desse momento de comunhão uns com os outros, que você verdadeiramente demonstre ao seu irmão que você se importa com ele e que no Senhor, por meio daquele que nos salvou, por meio daquele que derramou o seu sangue para nos salvar, nós somos um só corpo e nós somos gratos por sermos um só corpo, conduzido pelo cabeça que é Cristo. Saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão, demonstre o seu amor por ele nessa noite. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida,
preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Louvado seja Deus. Oremos em nome de Jesus. Os irmãos podeis sentar. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por essa noite maravilhosa, Deus, por tudo que aconteceu aqui. Obrigado, Senhor, por os louvores entoados ao Teu nome, pela leitura da palavra, ó Deus, pela apresentação de missões, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui. Tudo é para o Senhor. Somente o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor possa abençoar aqueles que nos visitam nessa noite, sustentando em suas mãos, ó Deus, trazendo renovo espiritual. E para aqueles que não te conhecem ainda, ó Deus, conversão. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa fazer o que nós não podemos fazer, ó Deus, porque só o Senhor pode convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor entre, penetre nesses corações, ó Deus. Que eles creiam, ó Deus, em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque não há outro nome dado nos céus ou debaixo dos céus a qual possamos ser salvos, somente através do nome dEle. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, confortar aqueles que estão passando por algum tipo de enfermidade, sarando, curando, ó Deus, mental, espiritual. Traz, ó Senhor, conforto aos corações daqueles que perderam algum parente, ente querido. Ó Deus, e que nós possamos ter um restante de semana na Tua presença, uma semana abençoada e abençoadora. Que nós possamos, ó Deus, olhar para o Senhor, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, sabendo que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que começou a boa obra em nossas vidas e aquele que vai finalizar até o dia do Senhor. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas.
Oração silenciosa, a igreja se despede.